mas eu explico durante o programa. Tá. Então falo pra quem não tá na live... Escreve um outro nome aí, Nicola. Qualquer outro nome aí, vai. Ah, podemos falar sobre também isso aqui, ó. Felipe Luiz. Boa. E ontem era a resposta, hein? Tá bom. Isso aqui envolve o Flamengo, é isso? Isso, vamos dar uma atualizada nessa história. Tá bom. Muito bem, muito bem. Então o caderninho do Nicola tá... Tinha alguém na live, Bruno? Oi? Muita gente na live tá acompanhando aqui. O Maurício Barros agora de perto. Aqui também. Ó, temos imagens do Tibúrcio. Opa! Tem? Vamos ver, olha lá. Aí ele aí, ó. Testando, é. Que estica, hein? Elegante. Ó. Qual é a música? Tá lembrando Louis Armstrong. Como é que testa o Vamos lá, microfone, amigão, Rômulo? vamos lá, amigão. Lá. Rafinha é pentacampeão. Vamos lá, amigão, vamos lá, amigão. Se cuida, Chapola. Vamos lá, amigão. Eu quero o Rafinha subcampeão. Romengão. 1, 2. Ele tem carisma, hein, professor? Ele deu um carisma, bom. hein? Ele deu um show aqui no bebê que eu tava, dançou, samba aqui com... Veio com o João Canalha. Olha lá, só isso. Toma, Rômulo. Olha lá, ó que isso. figuraça. Você sabe que o Tibúrcio contou que uma vez na Alemanha ele passou mal. Passou mal de negócio de pressão, tal. Ele estava sozinho na rua, passou mal. E ele não sabe falar uma palavra em alemão. Aí encaminharam ele lá para um hospital e acabou chegando no Bayern, porque ele sempre usa o jalequinho com o escudinho do Bayern. Usava do Bayern, agora vai ser do Mengão, né? E aí acharam ele lá no hospital na Alemanha e felizmente ficou tudo bem, porque é uma figura, é um cara muito do bem, o Tibúrcio. Por isso que eu perguntei logo dele. O que mais me Mas ele é impressiona... amigo antes? Amigo, Por isso amigo. que ele estava na Alemanha. Porque Ele foi junto com ele é um assessor amigo, particular, assessor, exato. amigo de outros Mas o que carnavais. mais me chama a atenção é o carinho e o apreço que Rômulo Mendonça tem por essas figuras que a gente costuma mostrar no Bebê Debate. Ontem não foi sequer capaz de cantar parabéns para Chapolin, uma figura tão carinhosa com a gente. O Nicola é chato, é desagradável. O Nicola tenta fazer humor, ele tenta criar um personagem. Não tem humor, não. Aliás, hoje tem a live hoje? Eu vou estar com você. Por quê? Não Cadê sei. o Bertozzi? Não sei onde tá o Léo. O Bertozzi, 2 meses que ele tá falando que eu não vou na live. Aí, quando chega o dia da live, ele não tá na live. O Léo não Tá de madrugada aí, vocês Não sei onde vocês tá o não Léo. viram linha ele lá, firme. Tá meia-noite. Madrugada. O Rômulo fica até 3 da manhã. Madrugada é fazer Não dá essa jogo 1h30 da desculpa, não. manhã, que tem nas 4. Aí é mais madrugada. Aí é alta madrugada. É verdade. E amanhã não venho, tá? Aí é altas horas. Não vem amanhã? Folga, Nicola? O que é isso? Como é que tá essa escala? Tá estranha Amanhã essa que eu venho escala. sábado e domingo. Escala de Copa América. Você não vem amanhã porque veio Queria sábado. questionar e isso. Vou escala, vir sábado e domingo. Eu, então, ó, 3h30, o Você, Bebê quando você Debate tem não folga? acaba. A gente vai lá pra live. Eu vou com você. Mas quando que você tem folga? Não saiu ainda a minha escala. Não? A minha ainda não. Então deve ser fim de não? semana. A minha ainda não. Deve ser no sábado ou no domingo. Ah, é? Eu não sei. Mas eu tô aqui a semana toda. Bom, os assuntos do Bebê Debate Vai de começar hoje. o programa. Não, já começou. Não, não começou, não. O Bebê Debate, vamos lá. Não. O futuro do Atlético Mineiro agora com o Santana no comando. Certo, pessoal? Certo. Então é o seguinte, ó, para participar do programa, hashtag é BBDebate, vai lá no Twitter, tá? E também no nosso Instagram, @BBDebate. Aliás, ontem, como eu falei aqui, foram várias imagens legais que a gente acompanhou na partida entre Chile e Uruguai. Por exemplo, no hino, achei espetacular. Bacana. Como as duas torcidas, de certa forma, até duelaram no momento do hino. Mas o que neste momento repercute muito, principalmente no Uruguai e no Chile, é essa imagem aqui e que também está no nosso Instagram. Olha lá. Eu vou até ler alguns comentários. A imagem do torcedor uruguaio que invadiu o gramado. Aí tinha o pessoal da segurança que estava lá já pronto para pegar o torcedor. Mas o Rara foi dar uma ajuda, se é que eu posso falar assim, para a segurança. E passou o pé no torcedor uruguaio. E aí tem gente achando que ele foi mal e tem gente achando que ele foi bem. Por exemplo, ó, o Valbert mandou aqui ó, no nosso Instagram. Eu achei que ele foi mal. O jogador não tem que fazer isso. Tem outras mensagens aqui, ó, por exemplo, do Dado Correia. Não, essa eu não posso ler. O outro mandou aqui, ele fez o certo, mandou o Gabriel. O Ícaro mandou, fez bem também. Tá corretíssimo, mandou o Felipe Ferreira. E aí, alguns personagens da partida também falaram sobre isso. Por exemplo, o Reinaldo Rueda, técnico da seleção chilena. Vamos ver. Em partidas como essa, temos que manter a nossa concentração no jogo. Talvez tenhamos que entender que o que o Rara
quis foi fazer com que o seu local de trabalho fosse respeitado. O torcedor precisa respeitar. Uma pessoa sem escrúpulos interrompeu o jogo, violou a norma e prejudicou o espetáculo. Então, o técnico saiu em defesa do seu jogador. Já o Arrascaeta não gostou da atitude. E o uruguaio falou o seguinte, ó: passa pelos valores que cada um tem. Então eu quero saber de quem está em casa o que você achou dessa atitude, se é normal ou não, tá? Então pode gravar um vídeo e mandar pra gente. 955300960. Usa o WhatsApp para gravar. Qual o número? 9. Tem que repetir aí na tela, pô. Tá pequeno. Calma, Rômulo. 11 5530 0960. Ok. Quer repetir? Por favor. 11 5530 0960. Grava um vídeo e manda aqui pra gente apresentar no programa. E já pode votar também no Twitter, tá? O que você achou, então, dessa atitude? Então vai lá e usa 2 hashtags. Uma, BB bem feito. O cara invadiu e bem feito pra ele, que levou uma rasteira. Ou bebê tá errado se você não gostou da atitude do jogador chileno, tá bom? Então usa as duas hashtags no Twitter para você votar. O que vocês acharam? Isso não é papel do jogador, né? Para isso tem segurança. Ele perdeu uma rara oportunidade. Ó, né? ó. E ficar quietinho. E eu digo mais, no caso desse torcedor, acho até que não, que era um cara bastante alegre, mas isso é até perigoso. Se entra alguém querendo com uma faca, querendo machucar o jogador, é para isso que tem uma equipe preparada para isso, tem segurança, tem polícia, tem gente para isso aí. Né? Além do que, muito antipático, muito mal educado. Tem o fato dele ser do outro time, está passando uma rasteira no adversário, tudo isso agrava, incita. A primeira inflama. coisa que eu pensei foi o seguinte: se fosse um chileno, será que ele passaria a rasteira ou daria um pontapé do mesmo jeito? Abraçaria o cara e tentaria sair com ele, como vários jogadores de futebol já fizeram na longa história das invasões de campo. Isso aí me lembrou um Corinthians e 15 de Jaú, tem no YouTube. 3-0 para o 15 no campeonato de 77. E aí, prof? Entrou uma moça da Gaviões, que aliás era uma linda passista da Gaviões, e ela foi derrubada por um policial. Foi o policial que deu a rasteira nela. E eram outros tempos, anos depois ela se casou e o policial foi padrinho de casamento dessa moça da Gaviões. Tinha que se casar tem no com o YouTube, policial. bota Corinthians 0, 15 Jaú 3, 77. Tem no YouTube? Você vai ver essa imagem. Então vai, pega lá. Mas pode mostrar ou é uma imagem assim? Não, é como essa aí. Tá. Só que aí, quando a moça cai, o Oswaldo Brandão, que era o técnico, entra, os jogadores do Corinthians Isso foi onde? protegem. No interior? Em Jaú. Em Jaú mesmo. É um jogo histórico, tem narração do pai do Noriega, TV Cultura. Então, ali teve esse corporativismo, não é nosso torcedor. Como aí também teve essa questão, quando o Rueda fala, teve o seu local de trabalho invadido, mas não é desse jeito que separa o cara, né? Sentando o pé no cara. Dá para entender que o jogador fique revoltado, ele está numa máxima concentração, jogo importante de seleção e tal, mas ele não pode, ele acaba agredindo e daí perde toda a razão. E é de se esperar que os seguranças tenham técnicas para mobilizar sem machucar. Agora, a gente não deve esquecer que isso é uma contravenção ali do torcedor, ele não pode fazer isso. Então, deveria também haver uma punição para esse tipo de torcedor, sei lá, não poder mais ir a nenhum jogo na Copa América, porque você imagina que se todo torcedor resolve invadir o campo, você não tem jogo. Você tem hoje os estádios que, por segurança, não tem mais aquela coisa do fosso, da tela, do alambrado, para garantir segurança. E daí vem um torcedor desse se acha no direito de invadir. Ele está muito errado. Agora, o Rara não pode Ele usar da mereceu violência. levar uma rasteira, Maurício? Não, porque a rasteira é violência, está errado. Sei. A gente espera que os seguranças... Eu não sei se os seguranças estão bem treinados, mas mesmo os seguranças não devem parar com pancadaria. Acho que há técnicas para você segurar sem machucar. O Rômulo quer o quê? Quer choque? Você quer choque? Um choque de leve, assim, só pra ver. Porque eu não aguento. Por dentro você deu risada, Rômulo. Adorei. Não, tá errado. Por isso que eu acho que deve haver punição para esse torcedor. Você gostou, Rômulo? Gostei. Me irrita a gente que invade campo. Me irrita mesmo. Infelizmente... Padre irlandês. Primeiro, só deixar... Nossa, que cara insuportável. Só para deixar claro que não é só no Brasil. Não. Recentemente, a Champions League, a final, uma moça
Uma modelo invadiu, inclusive era namorada de um cara que já invadiu outros eventos. Sabe? De família. Vivem disso, né, também. Então, isso é um absurdo. E essa moça, ela invadiu na final da Champions, em Madrid, e de forma instantânea, ela ganhou uns 500 mil seguidores no Instagram. E depois, o próprio Instagram cancelou a conta dela. Por quê? Ela está ganhando notoriedade de uma forma imbecil, apelando. Não é justo que ela ganhe notoriedade a partir disso. Então, achei até uma atitude muito boa do Instagram, que percebeu que a mulher, em 3 horas, ela ganhou 500 mil seguidores. Mas não por mérito dela, é porque ela quis aparecer, um exibicionista, desrespeitando as outras pessoas que estão acompanhando o evento, respeitando todo mundo, querendo enaltecer o egocentrismo a todo custo. Então, adorei que teve essa cacetada. Você acha que um cara que entra no gramado do Maracanã com a cabeça de galinha está querendo aparecer? O que eu lamento o que eu lamento da situação do Hara é que, ao fazer isso, ele deu mais mídia pro cara, que a gente está vendo várias vezes a foto da cara dessa figura, dessa besta, que é exatamente o que ele queria. Mas se você é o Hara, você passa o pé? Passo. Passa também? Passo. Eu não vou agredir, eu não vou espancar o cara. Mas passar o pé, eu passo. Vai passar, o fato de leve, de forma cirúrgica. Agora, o que ele queria era exatamente isso. Igual aparecendo no programa da Sônia Abrão. Fica repetindo imagem dele. E pra geladeira da Sônia Abrão? Porque a norma atual das transmissões internacionais é exatamente o oposto disso. Quem invade sequer é exibido. Coloca uma imagem que é a iniciativa correta para tentar, de alguma forma, coibir esse tipo de atitude. Não basta, tem que punir. Ele não pode voltar não pode, na Copa América. Tem que haver uma punição. Aí sim você coíbe. Mas eu acredito que tem essa punição. Não acredito que ele... O Galo ainda deu sorte, Bruno, porque ele entra no campo justamente no lugar onde estava a bola. Então ele ganhou alguns segundos de fama desfilando até que a câmera mudasse de lugar. É óbvio que ele errou. Mas um erro não justifica o outro. Dá uma rasteirinha, eu dou sim. Você dá um totó ou você dá, Romulo? Um totó, não vou agredir, não vou espancar. Mas a função não é do segurança que tá ali? Também é, mas eu ficaria muito irritado porque eu acho absurdo esse tipo de atitude. Mas aí o Romulo não, mas absurdo todo mundo acha. Não, mas eu acho que é reação do ser humano. Se ele não fizesse nada, eu ia entender. E como ele fez isso aí, eu também entendo. Você acha que se fosse um torcedor chileno invadindo, ele ia passar o pé do mesmo jeito? Acredito que não, mas isso aí só perguntando pra ele. Mas aí tá lá no regulamento. Você não pode agredir gandula. Você não pode agredir nenhuma pessoa. Um empurrãozinho pode dar? Não pode. É absurdo. Sabe o que pode acontecer agora? Um empurrãozinho dá. O Hara escapou de ser expulso ontem com o VAR. Mas agora ele pode tomar uma suspensão. Ele pode ser punido. É uma coisa que o comitê organizador local está debatendo. Se pune ou não Hara. Se aplica uma suspensão, ainda que ele não tenha tomado um cartão vermelho. Vocês acham que ele tem que ser punido? Eu acho que é grande. Isso é espetáculo esportivo. Isso é uma falta de esportividade pública. E de cirúrgico aí, Rômulo, só se o cara caísse em cima do braço para fazer a cirurgia. Porque ele deu para parar, para cortar o mal pela raiz. Não, mas eu acho que, nesse caso aí, eu acho que não deveria ter punição rara, de jeito nenhum. Ele tá, você vê, porque o que ele pior é essa figura que ele aparecer aí. O que ele queria, na verdade, era acelerar o recomeço do jogo. Porque o rapaz ia ser pego lá na frente, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e iam pegar o rapaz. Vou dar uma ajudinha. Só que até o risco de machucá-lo. Só que aí, o que os uruguaios fizeram? Os jogadores do Uruguai foram para cima do Hara para causar confusão, para perder tempo. Já era um momento do jogo em que os uruguaios faziam cera. Até bom daqui a pouco a gente falar também sobre o desempenho da seleção uruguaia. Claro, vamos falar. Mais uma vez, decepcionante. Todo mundo enche a bola para falar do Uruguai, mas não fossem os dois caras lá na frente, seria uma seleção... O Leandro Maia mandou, Rômulo, você passaria uma rasteira com responsabilidade? Responsabilidade, no máximo um tapinha no bumbum dele, mas eu não deixar passar ileso, não. Um cara que faz isso respeitando todo um evento, todo mundo que está acompanhando, com o Felipe Melo. Vai dar um tapinha no bumbum dele. Se um abraço pro Felipe. Ele tá falando muito com o Felipe Melo. Se fosse o Felipe, se fosse o Neymar fazendo, você ia achar que era legal também? Não. O quê? Se fosse o Felipe Melo, se fosse o Neymar... Não fala mal do Felipe Melo aqui, não. Não tô falando mal. Eu peço que não falem. Se fosse o Felipe Melo, ele ia elogiar. Se fosse o Neymar, ele falaria mal. Nesse caso aí específico, me incomoda demais essa tendência histórica que nos últimos tempos tem aumentado de muitas invasões em grandes eventos. Essa necessidade de exibicionismo. E esse cara agora, então o que eu lamentei da atitude do Hara foi justamente ampliar ainda mais a repercussão dessa invasão, porque é exatamente isso que esse cara que invadiu agora está festejando. Ele está feliz que ele foi atingido pelo Hara, porque era o que exatamente ele queria, essa coletânea de imagens mostrando o rosto dele de diferentes ângulos. Ele conseguiu o que ele queria. Isso que eu lamento do Hara quanto a isso. Agora, ele ter tido, naquele momento, a irritação a ponto de fazer isso, eu não recrimino, não. O Tony mandou aqui, tá concordando com você, viu, Rômulo? Ele mandou aqui, ó.
Um cara que entra em campo tem que ser contido a qualquer custo. Que é isso? Ninguém pode adivinhar as intenções do Vocês estão invasor. loucos. Um osso. Tá todo mundo Felipe- doido. o Felipe aqui. Melo tá Não, fazendo qualquer escola. custo. Vai dar um tiro no cara? Que o Rômulo levar por esse custo, caminho, talvez seja a uma gente fa- entende porque ele tá muito amigo do A Felipe Melo. qualquer custo, Mas todo mundo talvez agora... seja não uma mistura o expressão um Felipe, pouco né? exagerada. Se fosse peruano, seria qualquer Cusco. Na velocidade que ele estava, só um jogador para pegá-lo. Punir o jogador é demais, mandou aqui o Rafael. Bom, é verdade. Ele podia ficar rodando lá. Ah, é, ia estar rodando até agora. É. Não, o segurança Não ia estava ter pego correndo ele até atrás agora. dele. Mas tá bem louco. Professor, Alguém Ô, haveria professor, de claro agora que chegou pegaria. lá. Alguém haveria. Eu lamento de isso. O Hara deu publicidade maior ao cara. Mas a atitude dele, naquele momento, né, do jogo, eu não consigo imaginar Mas- que isso seja motivo de punição para o jogador Tá, chileno. mas imaginar que ele não faria isso com um jogador, com um torcedor chileno, não mostra que ele tá tirando uma casquinha e não preocupado em, Claro, em mas aí é organizar só- o jogo, Bom, aí é o- organizar o local de É trabalho. por isso que ele Perguntar não pra tinha ele que se aí. envolver nisso. Ele é Tem que jogador ver de a posição futebol. dele quanto a isso. Foi perguntado a O respeito. jogo já estava 1-0 para o Uruguai, é isso? Já tava 1 a 0. Não, você tem, eu acho que você tem a questão irritado, do momento, tá de cabeça quente, preocupado. Era um jogo importante porque esse resultado no momento colocou o Chile para um adversário mais difícil. Então, de fato, ali é algo que tira o cara do seu equilíbrio. Mas então acho que uma punição ao Hara podia ser uma advertência, alguma coisa não muito radical, Multa. porque é preciso compreender que os jogadores ali estavam sendo vítimas de uma atitude intempestiva e ridícula de um torcedor. Mas, quando parte para a violência, ele quer fazer o trabalho de quem está treinado para fazer, porque isso acontece em todo evento, essa chance, esse risco em todo grande evento, ela está presente. Eu imagino, quer dizer, é desejável que todos os seguranças estejam treinados e preparados com um procedimento já pré-estabelecido para invasões, para evitar e também para agir quando há invasão. Agora, eu gostaria de deixar claro que, independentemente quem está certo ou errado, para mim, o grande vilão não é o Hara. O vilão é o cara que invadiu. A minha preocupação é essa. De, em meio a tudo isso, o Hara que vira o grande vilão, quem cometeu o principal erro. O principal erro do cara que invadiu. Então você acha que ele não tem que ser punido? Não, acho que não. E o que você Pode acha, receber uma Maurício? leve advertência, Eu mas acho que nada precisa ser resulte advertido. saída. Advertido porque os jogadores assim, não jogar, podem... ser suspenso, por Não, exemplo? de jeito nenhum, pelo Não, amor acho de que não. Deus. Eu acho que não, mas uma advertência porque os jogadores não podem tomar esse tipo de atitude, agredir um torcedor, mesmo que o torcedor esteja errado. Suspensão de um jogo pra mim. Ah, pá, que isso? Um jogo, Nicola. Isso é absurdo. Tá na regra. Tá na regra. decide, alguma Tá na coisa regra, decide. tá na regra. Um absurdo. Você não pode agredir. Uma advertência Gandula, bandeira, Só uma advertência. colega Isso é de absurdo. time, Isso aí é o presentear o adversário. cara que invadiu Não, o campo. e o cara que, o cara é o invadiu o cara. campo O cara é outra coisa. bane dos Esse Estados cara, O cara esse ainda cara vai tem que falar, ser olha, banido no além de futebol ter sul-americano. invadido, eu ainda gerei uma suspensão do cara, hein? Não, quem gerou foi o Hara, que com essa atitude idiota. Ele não obrigou ninguém a dar rasteira nele. É. O cara foi lá e deu Mas rasteira não, porque ele quis. não, ele provocou, né? A invasão Provocou dele é uma todo provocação. mundo. A invasão todo dele é uma espetáculo. provocação nata. Mas isso Ele não vai justifica, buscar Romano. isso. Você não pode passar o pano. Não, sim, pra mas ter feito isso. não suspensão do jogo, você tá louco? Pode ser Não, do jogo não. Não do jogo. Não, cesta não, básica, deu o jogador. suspensão, alguma Não, coisa. o jogo. Não, de um jogo que eu tô falando. Pra mim, Isso, suspenso jogador. de um jogo. Não, então, discordo completamente. A Comebol já não tem moral nenhum. Ainda vai deixar passar isso? É, ele Como não se pode. não tivesse acontecido O cara não nada? pode fazer isso. Não pode, mas E suspensão de um o jogo primeiro é muito erro foi pesado. do Klaus, muito do árbitro pesado. de vídeo, que Você não acha que viu. deveria suspender? Ou não tomaram Eu acho que ele tem que tomar alguma suspensão, sim. Um jogo? Eu não sei qual que é, eu não sei exatamente o que tá na Mas fica regra. lá no- Mas assim, por mais que seja até uma cena curiosa, por mais que você fale assim, o cara também entrou ali, tem que ser punido de melhor algum uma multa? jeito. Oi? Tirar o cara de um jogo? Mas ele não pode fazer o que ele Isso aí fez. vai- Mas uma se derrota, advertência, uma né? multa, acho que Ele não Tem, pode. tem, tem. É simples. O Rueda entrou com aquele negócio com o discurso de que o cara invadiu o espaço de trabalho. Tá bom, se é um chileno invadindo espaço de trabalho, Mas isso a aí atitude ia ser a não é mesma? isso que aconteceu, mas não aconteceu isso. Aí você está especulando atitudes dele em uma outra circunstância para impor uma pena. Não, eu tô imaginando calma, o aí não, aí seguinte, tá que se igual, é- igual o VAR buscando pênalti. Não, eu acho que é o seguinte, se há um torcedor chileno, eu duvido que ele teria essa mesma Sim, mas não atitude. tem, mas não tem tanta isso gente. pode ser usado como elemento, eu acho. Tudo bem. Aí vai para uma Mas, ô, argumentação Rômulo, especulativa. Eu não tô aqui no papel de advogado de um ou de outro. Eu sei, mas essa Pra argumentação mim, especulativa... pra mim, isso é fato seguinte, o jogador, por mais que seja até engraçado, em determinado momento o cara passar uma rasteira no outro, é até engraçado. É engraçado Ele não pode quando não é fazer você isso. que toma rasteira. Isso, mas ele não pode Engraçado é quem fazer. dá. Eu sou contra a suspensão de um jogo. Totalmente contra. Ele não pode fazer. Advertência. Tá na olha, regra. É a regra do jogo. segura um pouco mais. Eu sei que o cara é um idiota que invadiu, mas não faça isso mais. Ok.
Agora, suspender um jogo, acho um exagero Tanta gente gigantesco. invade nosso ambiente de trabalho. Eu passei o pé do israelita aqui? Não. Não passei. Ele foi pra lá... Ficou com vontade? Não, é a comparação. Também aí, não. né? Ficou com vontade? Também não. Mas, ó... Como invadiu? Ele não foi convidado, não? É um Pra mim convidado. invadiu, não sabia que ele ia entrar. Assim, Eu não, ele invadiu, né? Que nem Furou eu vi ele aquele dia, eu também ele não furou sabia. o bloqueio da segurança aqui? Não, não então tem que sabia. prender Quando eu vi, então. ele tava aqui gritando. Tem que É verdade. Então, Eu não Rômulo, vou se o citar nomes, mas se o vocês Hara... vivem jogando o Neymar Júnior lá pra O Hara está certo, tá? Você entende que o Hara está certo. Eu entendo ele. Tá bom. Não, Vamos dar uma medalha pro Então os Hara. outros 21 jogadores lá estão errados. Vamos dar uma medalha pro Hara. Então os Vamos dar uma outros medalha. 21 que... Parabéns, Você tá me perguntando ou você Sim, tá fazendo monólogo aqui? Não, eu tô Tá me perguntando. Eu tô Então deixa argumentando. eu não acho que ele está... Eu entendo a situação, a circunstância, entendo a reação dele. Eu também entendo. Ao entender a circunstância e a reação dele, eu sou totalmente contra a suspensão de um jogo. É isso que eu tô Eu falando. entendo, mas não concordo. Tá, mas Ué. você pode não concordar. Tanto que os outros 21 jogadores Mas um esperaram. exagero de um Ué. jogo, acho um absurdo até especular uma situação dessa, de dar uma suspensão de um Não, jogo. não é especular, pro tá na cara regra. desse. Tá no Lamentável, código. então. Tá no código. Lamentável. Você só vai seguir o código. Mas é que a regra também, Mas acho o que ela troféu pro deve cara que invadiu ser aí. aplicada também. Eu falo isso também em E se relação às esse cara regras do invadir jogo. aqui, eu dou uma rasteira nele aqui. Chama ele aqui no bebê debate, dou uma rasteira mas nele. isso Ainda pega o osso Acho e que o tá bom na senso cabeça. também na Você está aplicação. intolerante, hein? Também na Atitude aplicação. errada da sua parte. Aí quer O senhor brigar, está idiota. intolerante, hein? Também na aplicação de penas tem que ter bom senso. Eu acho que se o Hara quisesse arrebentar o torcedor, ele Ele ia dar um arrebentaria. soco no cara. É verdade. também. Não, isso eu totalmente Então, contra assim, isso. Isso é verdade. Não, O jogo eu não teria também sou acabado. contra passar Só que o o jogo pé, não mas teria essas acabado. coisas têm que ser levadas em consideração na hora que se aplicar uma punição. Eu acho que tem que ter uma advertência, acho que tem que ter uma multa pecuniária e, se possível, que o Hara viesse a público e admitisse esse equívoco, eu não posso fazer isso. Suspensão eu acho um pouco demais. Quanto a esse torcedor, isso é um absurdo, ele deveria ser proibido de assistir qualquer jogo agora da Copa América. Só se for um jogo bem Para não ruim. dizer que ele pudesse... Tem De vários. castigo. Não, porque é Invade muito esse aí, sério. quero ver. Vai ter essa É um porcaria. troço muito sério, sabe por quê? Você imagina, é o que eu falava, ele é um, tudo bem. Quantas mil pessoas? Tinha 50 mil ontem no... Quase 60, 58. Tá bom. Imagina se o cara resolve isso, atrapalha tudo, atrapalha o espetáculo, é um absurdo e tal. Então tem que ser punido o rapaz também. Porque isso é uma febre, infelizmente. A maioria dos grandes eventos sempre tem alguém invadindo. É homem, Teve um é fã de modelo, esportes, é tem um monte de mulher. mensagem É aqui. absurdo isso. Teve um fã de esportes que mandou, eu perdi o nome. Aqui. E tinha um cara maluco, esse, ó. sumiu. PH. Ele se algemava na trave, você lembra disso? Não. Na Espanha tinha um cara que se algemava na trave. Então demoravam meia hora para tirar o cara de lá. Olha o tipo de doente que tem que invade campo. Cara. Isso que eu sou contra. O Hara não é o principal vilão. Aí é O principal vilão já é essa saiu, já- anta. O principal vilão é essa saiu, anta. já- Mas ele que também não é invadiu. vítima. Tá com aí com a Mas o cara. Hara também não é vítima. Mas o principal vilão ele não é, não. Mas, Não, mas, tudo bem, jeito mas, nenhum. mas ele esse vai, também não é. esse vai tomar uma punição Agora, aquele exemplar. cara, se ninguém lembra do cara, Não teve lembro. um Real Madrid-Barcelona que ele Eu entrou, lembro, Tá inventando. ele algemou na trave, ficou meia lembro hora o disso jogo aí. paralisado. Olha o tipo você de tá gente que inventando. faz Ó, o isso. PH mandou o seguinte aqui, ó. O jogador abraçar o torcedor que invade o campo também tá errado. O jogador tem que ignorar. Porque quando o jogador abraça, ele Passa a mensagem tá... que tá protegendo. Mas aí é na boa intenção Aí é ali, tentar, né? Não vou agredir. recriminar não dá pra você Recriminar culpar o um jogador. jogador ou Mas criticar um concordo jogador que que não faz seja isso. papel do jogador também proteger ninguém. Mas não dá pra colocar o Hara nessa mesma prateleira do Não jogador dá. que protege o torcedor que invade. O Hara cometeu um equívoco. O Hara foi contra as regras do jogo. E aí vou te falar outra coisa também, Bruno. Se o Hara tomar um jogo de suspensão, não vai mudar o preço do dólar, não vai mudar o preço do real, até porque Mas o é Hara injusto. reserva. É injusto. O Hara só jogou ontem porque o Chile poupou 4 titulares. Eu queria o Nicola invadir no campo, eu no campo, uma rasteira, chutar essa... Com a cabeça Você de, nunca ia me de pegar. frango? Com a cabeça de Basta frango? o essa posicionamento, meu agilidade, filho. você Só nunca ver ia a sua pegar. agilidade na corrida de cadeira, que foi horrível. Seu desempenho foi terrível. Você teria Pra chegado ver em que você não último. tem mobilidade nenhuma. Você teria O chegado em Rômulo, meu último. amigo, o Rômulo tem a agilidade do Kung Fu Panda. Ah, é? Eu sei. Ah, eu é? tenho leitura de deslocamento. Tenho leitura de deslocamento. Como é que é? Eu não ultrapassei. Como é que é? Leitura de deslocamento. Que leitura E de você, na corrida de cadeira, foi uma piada. Ainda foi trapaceiro, tentando prejudicar o Biratã Leal, que foi o grande vencedor. O Bira ficou de pé. O nosso Dick O Bira ficou de pé. E até porque Mensagens você aí. puxou o menino. Dá uma olhada no Bertozzi. Ó, depois eu analisa vou colocar o Bertozzi. vídeo aí de novo. Mensagens aí pra gente. Daqui a pouco tem o Rafinha, hein? Pra gente acompanhar a apresentação dele lá no Flamengo. O Vinícius mandou, pra mim, normal não é, mas também não é normal invadir o gramado. É, isso aí. Violência 2 não é erros. bom pra nenhum dos lados, mas normalmente a segurança faz até pior. O torcedor não deveria estar ali.
Maurício sempre ponderado, representa o que eu acho. Obrigado, Vinícius. Você foi do programa. Você foi generoso. Certamente. O Thiago mandou, o jogador quis ajudar o segurança, que estava tomando um baile. É verdade. Mas tá mesmo, o segurança estava tomando uma... Do cara e ele não agrediu, apenas estendeu o pé para cair. Isso aí. É muito mimimi. Não, eu sou contra a expressão mimimi, mas eu acho que estão exagerando a atitude do Harry mesmo. E o Diego mandou que está totalmente errada essa atitude do Hara. Diego. Faz exatamente 4 anos de outra polêmica do Hara, aquela com o Cavani, até em jogo também Chile e Uruguai. Aquela que todo mundo lembra que ele quis provocar ou tirar a atenção também, cutucando o Hara, o Cavani. Então, assim, já é um cara que tem um certo histórico assim, de polêmica. Outra atitude errada. Cutucando? Ele errara nas duas oportunidades. Cutucando? Mas como é que foi isso? Deu uma dedada, assim. Que isso? Agora você foi dedada, muito... assim, ó. Tipo assim, ó. Não, pera aí. Eu não quero ó. simulação aqui. Tipo assim, ó, uma dedada. Tipo o Rodrigo da Ponte? Isso. No Trellis? Tipo isso. Nossa. Rodrigo que agora tá estudando para ser proctologista. Não sei, é verdade? Não. Mas se for, não vamos se prender, não. Mas assim, quer dizer, é um cara que tem aí já acumula alguns lances curiosos em Chile e Uruguai, em Copa América. Sempre que a gente for lembrar de Chile e Uruguai, vai ter E o Hara, tem que entrar. esses lances e atitudes assim. Mas aquela atitude com o Cavani é 100% responsabilidade dele. Exato. Ele tomou essa iniciativa no meio de um jogo. Sim. Nesse caso, tem atenuante de ter um sapo de fora. Mas também tomou atitude por causa dele, professor. Mas mais provocado, né? O jogo podia continuar ali com o Cavani sem ele fazer o que fez. Agora, ontem houve, e é isso que a gente lembrou também, um momento do jogo ruim, porque era um time tentando segurar a vantagem, o time do invasor, e o outro tentando o seu empate. Eu acho que são 2 erros. 2 erros. Um não tem nada a ver com o outro. Pune o cara e, pelo menos, adverte o Hara. Advertência sim, mandou o Glauber Fonseca, mas punição não, tá? Até para não transformar o torcedor, uma forma de o torcedor poder tirar outros jogadores de jogos importantes. Exatamente. Foi o que ele mandou. Não, mas aí não é o torcedor, gente. Essa mala desse torcedor vem encarar Os isso como outros troféu. 21 jogadores em campo não fizeram nada. Então, quer dizer, os outros estão errados e o Hara que fez certo? Não o Terrotadê decide isso aí. professor? Terrotadê. Terrotadê, vai decidir. Se ele é passivo de suspensão, deveria ter levado o cartão vermelho. Aí são as 2 discussões que são também mais importantes. Primeiro, a atitude ali da arbitragem, que o Nicola citou, e da própria fragilidade ou erro naquele momento da segurança que permitiu que um torcedor entrasse. Você do Fã de Esporte falando, a qualquer custo. Qualquer custo. Bater o invasor. Derruba o avião dele. Pá! Tiradores de elite. Sintomático sinal dos tempos. Você está indo para um caminho perigoso, Romulo. Não usei a expressão, foi o Fã de Esporte. Agora, você imagina essa questão de uma punição também acabar beneficiando o infrator, que é um torcedor do time adversário? Você imagina uma semifinal, a Argentina está ganhando, vai disputar com o Brasil a final, um pouco antes, entra lá um torcedor brasileiro que está assistindo o jogo, azucrina o Messi dá um cutucãozinho, pronto, ele está expulso Mas é o exemplo que você está usando, o cara azucrinou o Messi. Esse torcedor não fez nada com o Hara. Não, porque é o seguinte, imagine o seguinte. Tá bom, mas então vamos imaginar o seguinte, se o Hara ali é expulso, se o Hara ali é expulso, você já invadiu o campo. O beneficiado da história seria o Uruguai. Aí a moda pega, aí os caras passam a invadir. O Uruguai seria o beneficiado. O cara vai no jogador, no craque do time. Eu já tô vendo o Nicola invadindo o jogo da Portuguesa. Só que não vai ter repercussão nenhuma. E já teve motivo, hein? Nem vamos falar de português, que ontem já teve motivo. Porque tem esse lado, se o Hara é expulso, o beneficiado é o Uruguai. Bruno, mas vamos lá, Bruno. Não houve provocação do torcedor para com o Hara. O Hara infringiu uma das regras e chutou um membro, ainda que uma pessoa... A provocação dele é a invasão dele. Nicola, o Chile está perdendo. Entra um torcedor do Uruguai, fantasiado de galinha, começa a dançar no meio do campo. Isso não é provocação para você? Não pode, o cara tem que ir no cara, apertar a bochecha dele para configurar a provocação. Não pode provocação teve. Romulo, não pode bater, Você falou que não teve provocação. Não, é porque o exemplo que o Maurício deu da semifinal da Argentina, com um brasileiro indo e encontra o Messi e provocando. Se o Messi responde, se o Messi responde empurrando o cara, pra mim é diferente. É um caso extremo, mas a invasão dele também é provocação. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Sim, mas esse caso não. Isso. Aqui não é um caso extremo. Ontem foi uma provocação também.
A invasão dele é uma provocação. Gente, Esse cara tem que ser banido do futebol, não pode mais assistir jogo. E pra mim, o Rara tem que tomar um jogo de Pena que agora só vai ter jogo melhor, né? Podia pegar um Bolívia. Mas nada justifica essa atitude. Pode explicar. Tudo isso que a gente está falando aqui são explicações. Isso, mas não são justificativas. Sim. O frigir dos ovos não pode passar a perna em ninguém. Mas eu entendo que passar a perna, eu passaria. Então, porque se explica, mas não se justifica. Sim, não, tanto é que eu sou a favor de multa. De advertência. Mas você acha que ali, Rômulo... Agora que eu entendo a atitude do Rara... Mas ali também não foi só uma passadinha de perna, deu no meio mesmo, né? Ela levantou, você viu? No meio. Pegou? Mas no meio. Era necessário isso. Não foi só assim... Era necessário isso. Pela velocidade do invasor, pela velocidade do meliante, a qualquer custo. Você é um... Como é que é a sua visão de deslocamento? Eu tenho leitura de deslocamento. Pela velocidade dele, pela distância, ele só seria atingido com aquele impacto do Rara que foi perfeito. Foi perfeito. Foi perfeito, foi eficiente. Foi certeiro. Certeiro. Tá. Né? Tá no meio do cara, para levantar. Para conter o rapaz e os seguranças que estavam tomando um baile, aí sim conseguirem paralisar esse meliante. Quem te viu e quem te vê, hein, Rômulo Mendonça? Não, eu sou contra invasores de campo. Entendi. Isso não é a qualquer custo, não é a qualquer custo, não. Não precisa ter um sniper, não tem que ter várias pessoas com metralha. Não, isso não. Imobiliza o elemento, recolhe, detecta. Já vai para o camburão, né? Recebe as carícias. Mas não, eu sou totalmente contra invasores de campo, invasores de eventos esportivos, que infelizmente, como já citei até o caso da final da Champions League, se tornou uma febre. Não, todos somos contra, mas não é por isso que vamos abatê-los em pleno voo. Não, sim, mas aí foi o fã de esporte que usou o termo qualquer coisa, não fui eu que usei. Não, ele foi abatido. Foi o Gabriel mandou. Metido. O Jonas mandou aqui, era só para amarelo porque foi aquela falta tática. Falta tática, foi parar o jogo. Foi para parar o jogo. No caso, para continuar o jogo, né? E repito, eu lamento que a questão, infelizmente, fez com que a figura tivesse exatamente o que ele alcançava, que é essa repercussão, fotos em diferentes ângulos, ao invés da indiferença. Não, se o Rara tivesse ignorado, ele tinha sido esquecido. Eu já falei isso, eu lamento que essa atitude do Rara repercutiu nisso. Esse é um lado ruim, porque essa coisa da punição no jogo, seja com um cartão amarelo ou um vermelho, se a moda pega, todo torcedor vai entrar com a intenção de cutucar o melhor jogador do adversário. Aí, como é que faz? Tem uma pergunta aqui do Matheus Henrique, Rômulo, se nos Estados Unidos, se na NBA, na NFL isso acontece. Tem caso assim de invasão de campo ou de quadra? Eu não lembro. Invasão muito pouco. Tem muita provocação de torcedor direcionada a algum jogador em específico, né? Na última temporada teve um caso que o Russell Westbrook, do Oklahoma, estava jogando em Utah e um casal de torcedores, principalmente o marido, começou a xingá-lo e ele ouviu, e até com termos racistas. E o Westbrook se dirigiu, identificou quem era, se dirigiu ao cara e falou que ia acabar com a vida dele. Esses torcedores foram banidos e no jogo seguinte do Utah Jazz, a proprietária do Utah fez um discurso na quadra antes do jogo, falando dos valores da comunidade de Salt Lake City, de Utah, do respeito, né? Mas teve uma repercussão imediata e a própria proprietária se viu na obrigação de se colocar, de se posicionar. Tem muitos casos assim de ofensas a jogadores que, na maioria esmagadora das vezes, resulta em banimento do torcedor. Agora, invasão, tem a maior briga da história da NBA, Nicola, envolvendo, até foi uma vez em 2004 ou 2005, a temporada 2004-2005, que um jogador na época do Indiana foi brigar com torcedores, né, que era o Ron Artest. Essa foi a maior briga da história da NBA. Isso? Ele foi empurrado pelo jogador adversário e depois ele estava, enquanto a confusão continuava, ele estava deitado numa região que é perto onde tem os computadores, a mesa, e algum torcedor lá em cima jogou um copo e atingiu em cheio o Artest. Ele levantou na hora e foi subindo as cadeiras até chegar no cara e dar um soco no cara. Foi uma coisa, se quiser, pode até mostrar. Eu sei que é violento, mas a audiência adora isso. Romário foi buscar um torcedor do Fluminense num treino, nas Laranjeiras. Romário foi buscar com segurança, né? Ô, Rômulo. Ele foi buscar com segurança. Foi tão corajoso assim, não. Que jogo que é, só pra eu procurar aqui? Bota Indiana Pacers e Detroit Pistons, bota Ron Artest, que tem a imagem da briga, que é uma loucura. Essa aí, ó. Essa daí, tá. O Vitor já mas pega antes, que mostra quando ele tá deitado. Ele é atingido por um copo e aí ele é insano. Tem mais um jogador ali, ó. Tem mais, é o Stephen. Aí, ó, foi atingido. Ó, ele tá lá deitado. Ele é atingido, aí fica doido. Ficou completamente louco. Agora que ele fica louco, ó. Privação Essa é a maior briga da história da NBA. Ele viu quem atirou, em Detroit. Aí quando ele levanta, já... O início do vídeo, ele faz uma falta mais forte no adversário. É isso? É multa?
A multa foi a maior da história para brigas, assim. Ele faz uma falta mais forte no adversário, o jogo tá na reta final. E o adversário que era muito forte, que era o Ben Wallace, dá um empurrão nele, que vai longe. Tá. Aí começa a confusão. E depois ele vai para aquele setor lá, tá deitado, e o torcedor joga uma coisa, e aí a briga se torna generalizada. Tava um ambiente quente, assim. Enquadra. Tá, Ô, Romulo, quanto um dos acionistas do Golden State tomou de multa por ter empurrado um jogador que caiu quase em cima dele? Ai, esse cara foi até banido. Então, foi banido e ainda tem uma multa pesadíssima. Exatamente. Então, Foi agora o rigor é recente, muito nas grande. finais, né? É. Foi agora, foi. Com o Kyle Lowry, né, no jogo 2. O Lowry caiu em cima dele, ele foi e empurrou o Lowry, né? Sim. E aí tomou tá banido dos jogos. Imediatamente. E é um dos acionistas do Golden State, não é? Lá o rigor é muito grande para isso. É que assim, no final é isso, tudo passa por educação e quando não se tem educação, você tem que ir para o lado da punição. Agora, a questão de invasão de quadra tem sido muito raro, é mais mesmo, como citei, da ofensa e o jogador acaba identificando, que é um ginásio também, não é um estádio, né? Claro. Então é mais fácil também. Mas invasão de campo de futebol é muito mais comum, até em função da importância dos jogos, essa coisa das redes sociais, os caras querem aparecer. Mas faz tempo que a gente não tem no futebol brasileiro, prof. No brasileiro não, mas na Champions a gente tem. Não, aqui até que nesse sentido, porque a gente imaginava o seguinte, quando não tiver mais estádios sem alambrados no Brasil, vai ser uma festa. Quando a arena do Corinthians ficou pronta, todo mundo falava, ficou pronta não, estava por ficar pronta, todo mundo fala, não vai dar certo. Isso aqui sem alambrado, sem nada, sem força, não é uma... A gente não pode dizer que é uma epidemia, não. Mas sabe o que ajudou aqui? Essa questão do clube perder pontos. Inclusive estão vigiando, até o próprio torcedor vigia o cara que jogou o copinho. Vamos buscar o cara, vamos buscar o copinho. Tem que identificar o cara que aí evita... Essa melhor, entre aspas, polícia que tem, na verdade, é a reprimenda e a censura dos demais que estão ali, né? Olha, eu vou colocar já os vídeos, tá, que a gente recebeu, já eu coloco no ar. E também eu vou ler na sequência as mensagens, porque tem muitas no Twitter, eu já li algumas e a gente já colocou na tela, mas tem muitas mensagens no nosso Instagram também, tá? Tem um monte de comentário lá na foto. Então, pode comentar lá que na volta eu vou ler as mensagens que estão lá, tá? Bom, vitória do Uruguai, então, por 1-0 e agora joga contra a seleção peruana, certo? Então, esse é o confronto de Chile. Você não gostou do Uruguai ontem, Nicola? Não gostei. Segundo jogo seguido que eu não gosto do Uruguai. E ainda ele mudou, né? Colocou a Arrascaeta no time. Foi um time mais ofensivo. Qual foi a alteração para o jogo de ontem? O Nandes saiu e entrou a Arrascaeta. O Lodeiro continuou na esquerda e o Arrascaeta na direita, a posição que todo mundo sabe que ele não gosta de jogar. Ainda assim, o Arrascaeta tentou, se esforçou, foi o jogador mais perigoso dos meio-campistas. Mas foi o Uruguai que teve no primeiro... Aí é uma das chances do Arrascaeta. A bola rolada, ele bate com a perna direita. A principal chance do primeiro tempo teve nos pés do Suárez. Ele ficou cara a cara com o Arias, mas acabou perdendo. Mas foi um Uruguai, Bruno, que teve muita dificuldade em se impor. Foi um Uruguai que apelou muito para a ligação direta, para a bola longa, apostando nos dois caras da frente que são, de fato, muito bons. Eu não sei se a gente tem, em outra seleção no mundo, uma dupla de ataque tão eficiente quanto a dupla de ataque do Uruguai. Mas o meio de campo não funciona. Se você pensar assim, por exemplo, Messi e Agüero. Mas o Messi joga um pouquinho mais para trás e não consegue funcionar. Eu acho que é a melhor do mundo mesmo, de seleções é a melhor do mundo. Eu estava pensando, o Cristiano Ronaldo, quem jogaria ao lado do Cristiano Ronaldo que a seleção brasileira não tem também. Mesmo com o Neymar e Gabriel Jesus, não são tão eficientes quanto essa dupla é engraçado, mas, por exemplo, a própria França, campeã do mundo, ela não tinha um centroavante. Não, o Mbappé e Griezmann não são tão eficientes na tudo seleção bem, quanto você tem Mbappé e Griezmann, mas assim, não tinha aquele centroavante que, né, o Giroud, mas assim, não tinha aquele... Como o Cavani Já seria a melhor do mundo só pelos nomes. Mas não é disso que a gente está falando. É do entendimento quase telepático entre os dois. Não, e a forma como eles são úteis. A forma é tipo isso. Mas o detalhe, Romulo, é que assim, é uma seleção que depende exclusivamente desses caras. O Laxalt se contundiu no penúltimo jogo. O Laxalt lateral esquerdo. E aí o Martin Cáceres saiu da direita e foi para a esquerda. E aí o Cáceres na esquerda parece um peixe fora d'água. Aí entrou o Gonzalez na direita, que também não sobe. Então, hoje o Uruguai tem laterais que apoiam um pouco, tem um meio de campo que tem dificuldade, o Lodeiro está longe de ser um cara muito acima da média, o Arrascaeta pela direita não funciona tão bem. Então, é um Uruguai até que previsível, Bruno. Mas você vai falar, o Uruguai está morto. Não está, porque, por exemplo, se pegar um Brasil, se pegar uma Argentina, um adversário que vai sair para o jogo vai dar espaço para contra-atacar essa bola. É que ele está agora do outro lado da chave, certo? Ele pegaria Brasil e Argentina em uma eventual final. De um lado, a gente faz nosso bracket aqui. Esse jogo serviu para isso, né? Para fugir da Colômbia e do lado mais complicado. É por isso que eu acho que, bom, além da dupla de ataque, também tem um miolo muito interessante que funciona como atacante, né?
E eu acho que ontem era um jogo mais para mostrar força, para mostrar poder, porque é o jogo dessa fase da Copa América, eu acho que é o jogo que colocou 2 times mais parelhos, Sim. um contra o outro. Então, eu dou até um desconto sobre teve Argentina e Colômbia. Mas não são tão parelhos quanto E a esses Argentina, dois. na prática, né, nem... Olha o equilíbrio maior. Esses são times iguais, como a Colômbia. O Chile fez um bom primeiro tempo. O Chile foi melhor que o Uruguai e poupou 4 jogadores. E é Bruno. Chile e Colômbia também agora, né? Na próxima fase. O Chile poupou ontem o Você Isla. comentou esse jogo para a América? O Isla, lateral direito, e no YouTube também. É O Bocejur, lateral esquerdo. O Arturo Vidal, que é o comandante do time na região central. E poupou mais um. O Fuenzalida, que é um meio atacante pelo lado direito. Fez o gol. Né? Eram todos os caras com problemas físicos, Bruno. Então, assim, entre colocar esses caras, correr o risco de perdê-los só para ser primeiro do grupo, o Chile preferiu poupar. Nenhum dos 4 nem entrou. Então, o Chile agora tem uma quartas de final muito mais difícil do que a do Uruguai. Eu preferia muito mais pegar o Peru do que pegar a Colômbia. Só que vai ter 4 caras inteiros. Agora, assim, ontem, né, Maurício, logo no início do jogo, caramba, o Uruguai e Chile... E é a primeira vez que a gente viu, tudo bem, nos Jogos do Brasil também, principalmente agora na Arena Corinthians, mas assim, aquela abertura que você falava assim, vai ter um jogo aqui de competição grande. Sim. Porque o que chilenos e uruguaios fizeram no Maracanã foi muito legal, antes do jogo. O jogo também foi bom, mas assim, antes, primeiro os chilenos que tinham tomado o Maracanã, cantando o hino, e depois os uruguaios respondendo. Ali tinha assim, quem começou a ver o jogo pela TV falou, caramba, tem um jogo grande aqui. E tem a ver com a retomada do prestígio dessas duas seleções, né? O Chile viveu desde a época Sampaoli, que é com essa mesma geração, vive o melhor momento do futebol de sua história. O Uruguai retoma grandes momentos. Tem um passado lá no começo, né? Anos 30, anos 50, alguma coisa dos anos 70 também. Mas agora tem jogadores que brilham nos principais clubes da Europa, sua dupla de zaga, a gente já falou, e sua dupla de atacantes, e vive um momento de euforia mesmo, né? Todo esse trabalho recente do Tabárez e essa geração que está chegando já nos seus últimos anos de atuação. Então, acho que isso faz também a torcida ter ido ao Maracanã ontem, ter dado esse espetáculo à torcida, tanto do Uruguai como do Chile. Foi, de fato, como espetáculo, né, como espetáculo que envolve a promoção antes do jogo, a torcida, o estádio, que bom que foi no Maracanã. E o jogo foi dinâmico, movimentado. Acho que isso tudo que fez esse, como acho que o jogo de maior atração, mais bacana da Copa América até agora. Vou mostrar para vocês o público, então, desse jogo lá no Maracanã e até uma comparação com o jogo do Mineirão também. Então, olha só. Chile 0, Uruguai 1. Público total, 57.442 torcedores contra só 9.729 torcedores no empate entre Equador e Japão. Aí tem ali o público pagante, as gratuidades. Olha só, no Mineirão, arredondando, 2.000 pagantes contra 7.600 convidados. E aí a renda, 11.740.000 reais no Maracanã, 301.000 reais no Mineirão. Então, no Maracanã, o maior público da Copa América e no Mineirão, o pior público. ESPN nas Américas é oferecido por Sporting Bet e Ipiranga. Vocês estão ficando ensaiados, hein? Eu tô quieto sempre aí. Hein? E acho que as gratuidades para Equador e Japão devem ter sido muito maiores, mas acho que teve gente que mesmo de graça nem foi. O cara tava passando lá. Eu acho uma vergonha você ter 2.000 e poucos pagantes e 7.000 gratuidades. Eu acho uma vergonhoso. Desvalorização do evento. Né? Ainda que... E assim, gente, quer dizer, se tem 7.000 convidados, é porque tem gente querendo assistir ao jogo. É a questão do preço do ingresso. Você vai sempre passar por isso. Infelizmente, todo dia a gente fala nesse assunto, porque todo dia tem estádio vazio. O dia que não tiver mais estádio vazio desse jeito, a gente não vai mais precisar falar. E os organizadores acham que a Copa América é maior do que ela de fato é, né? É isso. O Equador e Japão, convenhamos, não é um jogo atrativo. Não é. Embora estivesse valendo classificação, adversário Brasil, tudo. Equador e Japão. Imagina se não tivesse envolvendo tudo isso. Se fosse na primeira rodada. A partir de agora a gente vai ter estádios cheios, Bruno. Agora sim. O jogo do Brasil certamente vai estar lotado. Venezuela e Argentina têm motivos para lotar. Colômbia e Chile, na teoria, o jogo mais legal. Porque muita gente tinha comprado esse jogo pensando que fosse Argentina. Não, esse jogo para mim vai lotar, até porque colombianos e chilenos
Tem grandes torcidas e já tinha muita gente que havia comprado porque queria ver o Messi no mata-mata. E outro, Paraguai e Uruguai, é o que mais corre risco de não lotar. Peru e Uruguai. Mas a partir de agora dá para imaginar... A partir de agora daria para começar a cobrar o preço dos ingressos que estão cobrando desde a primeira rodada. E mesmo assim vão fazer bobagem, né? Jogo à tarde no Maracanã, não é estádio de sexta-feira. 4 da tarde na sexta-feira. Os organizadores acham que a Copa América é maior do que ela é. Não pode. E é um conceito, acho, de grandes públicos na América do Sul, enfim, na América Latina, vai muito em função do time da casa. Não é como na Europa. É mais um argumento contra a decisão de um jogo único na Libertadores. Exatamente. Porque aí vai ter alguma edição de Libertadores que um time menos tradicional vai chegar na decisão. E aí vai ser o quê? Vai ser uma avalanche de convidados. Porque também eles não vão admitir, né, o fracasso estampado na imagem de um estádio vazio ou bem abaixo da capacidade. Então vai ser, a final dos Libertadores vai ser uma avalanche de convidados por causa disso. É um absurdo. O futebol do continente americano respira pelo time da casa. Então, sempre tinha que ter sido mantido a final com ida e volta para respirar isso. Mas, Rômulo, respira pelo time da casa. E aqui no Brasil, a gente vê que até o time da casa está com dificuldade para levar o torcedor. Por diversos problemas. E o principal deles é a questão do preço do ingresso. Não é só esse, mas é o principal. Se a gente comparar a média de público da Copa América no Brasil com outras